Fala pessoal, agora a gente vai apresentar para vocês os resultados do plano Futurize para o ano de 2025. E a gente vai começar mostrando o dashboard do perfil protetor. O perfil protetor do plano Futurize encerrou o ano com mais de 31 milhões de reais investidos e, como vocês já sabem, esse é um perfil que tem a alocação concentrada na estratégia de renda fixa, né, Carlos? Exato. Apesar de ela ser concentrada em renda fixa, praticamente 100% estar nessa classe, ela ainda tem uma diversificação. Dentro dessa parcela, a gente tem 3 fundos diferentes que fazem um pouco desse papel de diversificação. O primeiro deles é o fundo do Itaú, o Fundo Itaú Institucional, que é um fundo caixa que vai buscar ali perto do CDI, perto da taxa Selic. O segundo fundo é o fundo gerido pela Sul América, né, o fundo Ficus, que é um fundo de renda fixa ativa. E por fim, a gente tem a diversificação no fundo gerido pelo Bradesco, que é o fundo chamado Barra Velha, que vai adicionar ali a estratégia de crédito privado aqui dentro da diversificação da renda fixa. E como é que ficou o resultado do perfil protetor do Plano Futurize no ano de 2025? A gente vê aqui nessa informação central mais de 13% de retorno, né, 13,4%, superando, tá, pessoal, com folga o índice de referência, que é aquele índice contratado na política de investimentos, é a meta de retorno que a gente se busca, né, entregar. E esse índice no ano de 2025 foi de 10,3%, né, Carlos? Exato. Acho que vale comentar também sobre a comparação que a gente faz com a mediana EAPC, que é essa coluna azul escuro. O que é o EAPC? São as previdências oferecidas por bancos e seguradoras. Basicamente, aquela que você consegue encontrar, né, enfim, com o seu gerente de conta, né? E a gente faz essa comparação desde 2024. No ano de 2025, a rentabilidade do nosso perfil protetor foi melhor do que a mediana dessas previdências de entidades abertas. Então, né, a gente faz esse cálculo também num período mais longo, desde 2024, e também a gente tem um resultado melhor, né, do que as abertas. Agora a gente vai migrar, pessoal, para o perfil equilibrado do Plano Futurize. Esse perfil encerrou o ano de 2025 com quase 2,4 milhões de reais investidos e ele tem uma característica de alocação um pouco diferente do perfil protetor, não é, Carlos? Exato. Aqui a gente começa a adicionar outras classes de investimentos para fazer essa diversificação, ainda assim muito concentrado em renda fixa, né? 85% está em renda fixa, naqueles fundos que a gente comentou anteriormente, mas a gente começa a ter uma diversificação nos fundos estruturados, que são os fundos multimercados, com cerca de 11,14% nesses fundos, e um pouquinho de diversificação em investimentos no exterior, né, que é o fundo que era gerido pela Schroders e passou a ser gerido pelo UBS, ali mais ou menos 3,5% desse portfólio. Muito bem, então o perfil equilibrado, né, ele tem um pouquinho de alocação em outras estratégias, como o Carlos falou, mas a alocação preponderante ainda é renda fixa, né? E como é que ficou a performance desse perfil equilibrado, né, no ano de 2025? Foi um retorno de mais de 13%, né, superando aqui o índice de referência, que é a meta contratada na política de investimento, que foi em torno de 11%, né? Então a gente conseguiu superar com alguma folga, né, aquele objetivo contratado pelo nosso Conselho Deliberativo. Né? Exato. E aí a gente parte para a comparação com as previdências abertas. Aqui vale comentar, né, as previdências abertas, quando elas fazem a diversificação da carteira, basicamente é renda fixa e renda variável, quando elas adicionam um pouquinho de risco. Elas não têm essa gradação que a gente faz aqui. Por isso, elas tiveram um retorno melhor no ano de 2025, justamente pela renda variável ter tido um resultado excelente em 2025, mais de 30% de retorno. Ainda assim, a gente está muito perto, né? 13,16 contra 13,97. Mas se a gente pega a observação, né, desde 2024, que é quando a gente começou a fazer esse estudo com os perfis, a gente está acima das abertas nessa comparação. Muito bem, Carlos. E agora a gente vai migrar, pessoal, para o perfil dinâmico. Né? O perfil dinâmico é um perfil que tem mais risco quando a gente compara com o equilibrado, e ele encerrou o ano de 2025 com quase 5 milhões, 4,8 milhões de reais investidos. Né? E como a gente já vê aqui na tabela de retorno, né, a classe que melhor performou foi a nossa estratégia de renda variável Brasil, que representa aqui, tá, pessoal, 11,4% da alocação. Né? Então esse perfil diferente do equilibrado que a gente acabou de ver, ele compra a renda variável Brasil com 11%,
né? Ele tem aqui quase 15%, 14,6% na estratégia de multimercado estruturado, que é o nosso fundo gerido pelo BNP, né? E tem aqui 6% de investimento no exterior, né? Então ele tem uma parte diversificada maior, né? Mas por outro lado, quase 68%, 67% está investido em renda fixa. Né? E no ano, como a gente pode ver aqui no quadrante central, foi um perfil que desempenhou mais de 15% de retorno, né? Superando também com folga o índice de referência, que foi de 11,8%, conforme contratado na política de investimento, né, Carlos? Exato. E naquela comparação com as abertas, a gente ficou próximo novamente, as abertas tiveram um resultado um pouquinho melhor, mas por aquele fator que a gente falou anteriormente, né? As abertas têm muita renda variável, né, na composição, e como a renda variável foi super bem no ano, ela superou o nosso perfil em 2025. No filme todo, desde 2024, a gente supera também as abertas. Muito bem, agora a gente vai para o último perfil do Plano Futurize, que é o perfil visionário. Esse é o perfil mais agressivo, né, que tem mais diversificação. Ele é um perfil que encerrou o ano de 2025 com pouco menos de R$700 mil aplicado, né, e o perfil visionário, ele tem aqui, né, mais de 50% em renda fixa, como a gente já viu, então ele compra, né, o nosso fundo caixa, o fundo de crédito, a renda fixa ativa aí, o fundo de NTNB ativa, que é o Elos Açores, mas, pessoal, ele compra também, né, quase aí 20%, né, na Bolsa Brasileira, então é um perfil que tem mais risco, né, ele tem aqui quase 15% nos investimentos estruturados, que é o nosso fundo gerido pelo BNP, e também 10% na alocação no fundo gerido pela Shareholders, que é lá no exterior. Então, como vocês, né, já devem estar adivinhando, esse perfil foi o perfil que melhor performou no ano de 2025, quando a gente olha o Futurize, né, com um retorno de mais de 16%, superando também com folga o índice de referência, que é a meta contratada na política de investimento, que foi aqui em torno de 12%, né, Carlos? E por fim, né, a comparação com as abertas. As abertas tiveram um desempenho excelente no ano, né, 19,89%, fruto, claro, dessa grande composição em renda variável dentro, né, desses planos abertos. Em comparação com a gente, 16,5% em 2025, mas no filme todo, desde 2024, a gente ainda assim está à frente justamente por ter essa diversificação maior em outros períodos, né, fazer esse contrapeso que é importante para as carteiras. Bom, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Esses são os resultados do Futurize no ano de 2025. Se vocês tiverem dúvida, quiserem mandar alguma pergunta, acessem nossas redes sociais, entrem em contato com os canais de atendimento. Obrigado.